Olá pessoal, hoje eu estou aqui com uma super novidade para vocês aqui no nosso canal. Você sabia que existe o cemitério dos escravos? Isso mesmo, esse cemitério está localizado aí numa zona rural, na cidade de Carmo da Cachoeira. Isso mesmo pessoal, eu quero contar um pouquinho dessa história aí para vocês. Para concluir, nós temos que falar um pouquinho do texto do Jorge Vilela, tá? Falando um pouquinho aí sobre os quilombolas. Não há como negar que a origem quilombola do povoado do Gundu, nome primitivo do sítio da Cachoeira, o atual município de Carmo da Cachoeira. O quilombo do Gundu aparece no mapa elaborado pelo capitão Francisco França em 1760, por ocasião da destruição do quilombo do Cascalho na região de Paraguaçu. No mapa, o povoado do Gundu está localizado nas proximidades do encontro Ribeirão do Carmo com o Ribeirão do Salto, formadores do Ribeirão Couro do Servo, estes também, representado no mapa do capitão França. Qual teria sido a origem do quilombo do Gundu? Teria sido o seu chefe? Qual é o significado da expressão Gundu? Quando o quilombo teria sido destruído? Por que ele sobreviveu na forma de povo com 80 casas? Como responder tais questões? Temos que recuar no tempo, reportando-nos a um documento mais antigo que o mapa do capitão França, que trata-se de uma carta do capitão Moependi, Tomé Rodrigues Nogueira, do Ó, dirigida ao governador de capitania em 23 de agosto de 1736. A carta fala de um ataque sofrido por um morador por parte de negros vindo de um quilombo que situava 3 ou 4 dias de viagem, segundo o capitão Moore, no ataque ao morador aos quilombos. Não lhe tiraram a vida, como também todo seu corpo lhe fizeram anatomia, sequestrando ainda seus filhos, 2 moças e um menino. Alegando a necessidade de utilizar os serviços experimentados de um capitão do mato, o capitão Moore solicitou do governador a expedição de uma carta patente para João do Prado Leme, que localizou e atacou o quilombo em 19 de dezembro de 1736. De seu relato, extraímos registros importantes. Mataram o negro, que resistiu com mais forças pelas muitas flechas que expedia. Em virtude no tempo chuvoso que dificultava as buscas, se recolheram com os despojos, não deixando de levar a cabeça do negro, que mataram, ao qual puseram na... No relato de João de Prado Leme, ele fala ainda da fuga do chefe do quilombo, o mulato instituído rei, com uma concubina, 2 filhos e 4 escravos. Ora, as evidências indicam que o tal quilombo, destruído por João de Prado Leme, era o que se localizava na região chamusca, nas proximidades do cemitério do mesmo nome. Lá, nós encontramos remanescentes do quilombo, ou seja, o próprio cemitério e o local do povoado, cercado de valos em formato retangular. Além do topônimo chamusca, que certamente é uma referência ao episódio de destruição do quilombo. Ao Ribeirão do Paiol, uma referência ao local do Paiol do quilombo. Daí entendemos que o quilombo do Gundu sucedeu que existia na região de chamusca, tendo sido fundado pelo mulato intitulado Rei, que fugiria do ataque em 1736, e organizaram um novo quilombo ao oeste. A expressão Gundu é originária do dialeto, bando, e é usado para designar as excrescências ósseas
que se desenvolvem simetricamente entre os ossos do nariz, sobre o nariz superior, ou seja, o gundu é o mesmo que uma caveira sem o maxilar. Martins, em 1995, associa a origem da expressão gundu ao nome do Ribeirão Couro do Cervo, alegando que a expressão é uma referência à caveira de um cervo sem couro. Apesar de ser verossímil, palavra difícil, né, gente? Discordamos dessa interpretação, por entendemos que a caveira que está sendo referenciada pela expressão gundu é outra, é a do negro morto e degolado por João Prado Leme, no ataque a um quilombo na região da Chamusca em 1736. Ou seja, a caveira que João Prado Leme mandou espetar é um mastro na encruzilhada do caminho, velho para servir de exemplo aos quilombolas, e deu nome ao novo quilombo, que se formou a oeste da região Chamusca. Não há registros referentes à destruição do quilombo do Gundu. Sabe-se que duas expedições vasculham a região à esquerda do Rio Grande, destruindo quilombos. A de José Jacinto Flores, em 1742, e a dos irmãos Manuel Cardoso da Silva Sebastião Cardoso de Moraes, em 1743. Uma delas certamente destruiu o quilombo do Gundu. No entanto, Gundu, diferentemente de outros quilombos, sobreviveu na forma de uma povoação de negros, fogos e brancos, pobres por várias décadas, até se tornar vila. Quanto ao mulato intitulado rei, sabemos que os chefes quilombos eram reverenciados com o título de rei ou pai. É a toponímia que sobreviveu ao tempo que nos diz dos chefes quilombolas, que reinou na região compreendida entre os rios Grandes, Verde e Sapucaí. Seu nome ficou imortalizado numa bela queda d'água no Ribeirão do Salto, próximo à cidade de Carmo da Cachoeira, a famosa cachoeira do pai Paulo, que emprestou o nome à cidade. Não temos dúvida de que o nome atribuído à Cachoeira do Ribeirão do Salto é uma referência ao mulato intitulado rei, ao pai Paulo ou ainda ao Paulo Crioulo, nome com o qual o chefe quilombola foi identificado pelo Capitão França, entre os negros aprisionados por ocasião da destruição do quilombo do Cascalho e que se foram enviados à cidade de São João del Rei. As evidências apontam que o pai Paulo foi o chefe do quilombo, destruído na região da Chamusca, ou do quilombo do Gundu, que se formou um Carmo da Cachoeira, de outros quilombos destruídos na região de Três Pontas, até finalmente preso por ocasião da destruição do quilombo do Cascalho em 1760. Ou seja, durante mais de 24 anos, pai Paulo reinou no sertão do Campo Velho, assim como o pai Ambrósio reinou no sertão do Campo Grande.